Aí, legal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo aí. Estamos com mais uma edição aí do nosso AdoCast, né? Estamos numa série aí nesse mês de agosto, né? Apresentando aí os nossos presbíteros, a liderança da igreja. Eu sou a Suzana, estou aqui com a nossa irmã Gorete. Oi, boa noite, boa tarde, né? Como diz a Suzana, bom dia. Eu sou a Gorete e é muito bom, né, estar aqui hoje com mais um Mergulhando e podendo estar participando desse Adocast aí com o presbítero, né? Nós estamos aqui com o nosso presbítero Aldenir. A gente tem conhecido, né, um pouquinho mais sobre a vida dos nossos presbíteros. São Sua homens liderança. importantes aqui na igreja e honra quem tem honra, né? E nós vamos conhecer aí um pouquinho mais do irmão Aldenir, né? Ele faz parte daquele núcleo do núcleo nordestino, que nós temos uma igreja Isso aqui que tem mesmo, é. uma galera mineira, nordestina, nós somos multiculturais. Né? Exatamente, é. Então, o irmão Aldenir vai passar um pouquinho aí das experiências dele, mas a gente vai começando assim pelo começo. Sim. Irmão Aldenir, o povo quer saber qual a sua idade. Boa noite a todos. É um prazer, né, estar participando, né, desse evento que nós vamos estar realizando aí, que é nosso mergulhando, né? Boa noite a todos, né? E minha idade é 4.9. Olha aí, Olha olha aí, aí. hein? Novão de tudo, Sim, novão de tudo. sim. Né? O irmão Aldenir, ele na última festa nordestina, ele trouxe um chapéu que Arrasou. fez sucesso. Né? Arrasou Você também viu as com o fotos prato do que ele pessoal no trouxe, show aqui de maravilhoso. nordestino, né? E onde que o senhor nasceu? Nasci em Fortaleza, Na capital, Ceará. Ceará, né? A gente sabe que o irmão Aldenir é o bendito fruto, né? Sim. Casado com a irmã Lúcia, tem as meninas, né? Como que é viver assim, rodeado de mulheres? Rapaz, é a bênção de Deus, né? Tirando uns dias de estresse, mas é muito bom, muito bom. A Que última são as palavra é bênçãos. sua, irmão? É para fazer o que elas pedem. A última é Sim, você minha. fala, Ah, sim, sempre, senhora, né? sim, né? A irmã Lúcia com aquele vozeirão, Né? já solto lá o manto e já... Exatamente. Foi sucesso, a irmã Lúcia, de colher cheia mesmo, hein? Sucesso o baião Exatamente, dela. foi muito bom Foi um mesmo. Tem que negócio repetir, viu, irmão Ademir? fenomenal, Muito bom. né? Por isso que o irmão Aldenir está aí com Né? seu físico escultural aí Um pouquinho acima garantido, do peso, né? né? Mas assim, irmão Aldenir, você tem algum apelido? O pessoal... Olha, apelido assim, de empresa, né? Sempre foi chamado de irmão, né? Natural de irmão. A gente, onde a gente trabalha, né? O pessoal me conhece como irmão, né? Irmão Aldenir. E no passado era Ceará mesmo, né? Ceará. O pessoal Interessante. acaba sempre batizando pelo nome, né? O apelido pelo nome do estado, do local, algum prato que Sim. gosta, né? E o legal de ser irmão é que muitas vezes as pessoas querem fazer uma divisão, né? A vida do irmão aqui na igreja e a vida da pessoa lá no profissional. E a gente tem que viver uma vida só, né? Sim, Então, sim. fica com o apelido de irmão porque a pessoa é irmão aqui dentro e lá Sim, fora, lá né? fora. Faz toda a Exatamente. diferença. Verdade. Né? Então, se as pessoas te chamam de irmão, já sabem aonde buscar ajuda quando precisa lá, né? Né? O É uma ruim referência, é uma referência positiva, já é a né? referência. E um né? respeito, né? Um respeito, né? Por saber que é um irmão dentro e fora, como a Suzana falou, né? Isso Que é vai muito além importante. Exato, do título, né? Sim. A gente, antes de qualquer título que tem na igreja, a gente é irmão mesmo, Sim. né? E faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Ô, irmão Adenir, você tem algum animal de estimação? Tinha, né? Mas já faleceu, já. Era o Pingo, nosso Pingo. cachorrinho. Olha, tá sem Hoje em dia nós agora. não estamos sem. Olha aí, ó, se algum irmão quiser doar aí, a irmã Lúcia vai gostar. Né? Não? É a pergunta que não quer calar, né? Ela falou da esposa, das filhas, né? A sua família de origem, quantos irmãos, irmãs, quem predominava lá na sua casa? Eram as mulheres ou os homens? Nós hoje atual nós somos em 4, né? Mas Sim. tinha mais. Mas minha mãe teve 10 filhos, né? Uhum. Alguns faleceram, né? E outro, ela na época, né, tinha dificuldade de criar. Um deles, ela deu, né, para a pessoa que tinha mais condições e ficamos em 4, né? São eu, meu irmão, mais 2 irmãs.
Meio a meio. É meio a meio. Ah, E em casa, como era o seu comportamento dos irmãos? Se destacava de que forma? Era o bonzinho, era o conselheiro, era o mais danadinho, o Não, eu sempre fui tranquilo, né? Nunca É. fui de bagunça, né? Tirando a escola, né? A escola sempre dá uma bagunçadinha, né? mas é natural. Mas Criança que não bagunça não é criança. na escola. sim. Mas em casa eu era assim, mais sossegado dos irmãos, era eu. O senhor mais novo? Isso, sou mais novo. Ah, era o Caçula de bebê, todos. era o bebê, Ah, era o então, mimadinho, né? Aquele que ganhava uma atençãozinha especial. A rapa do Tati, né? Porque se teve 10 irmãos, né? Eu tive 9. O meu irmão, o número 9, ele é só o denguinho, né? Então, o caçula O caçula. é o denguinho, né? Caçula pegou a fase boa, né, Suzana? É verdade. Irmão Adenir, você sabe cozinhar? Cozinha bem ou deixou só essa área aí só para a irmã Lúcia? Não, ela é a Masterchef lá em casa, é ela, né? Aí Eu sim. cozinho assim de vez em quando, mas quando dá aquela vontade de cozinhar, né? Mas não sou muito bom na cozinha, não, né? Com exceção o baião de 2, né? Nossa, perfeito, aí hein? Sim, hein? Aí Ele tava sim. bom, hein? Aí do valor. O negócio, esse tal de baião aí, sustenta, né? Você Sustenta, come- sustenta. É? Nossa. Muito bom. É forte. E até porque diz que crente é quase que insustentável, né? De tanto que come, né? Mas o baião bateu bem lá, o Comendo o baião de pessoal. 2 do irmão Adenir, dá para segurar um pouco. É verdade. Irmão Denir, diz aí um versículo que marcou sua vida aí. Tipo, do começo da sua vida cristã, um versículo que João te pegou. 3,16, né? Que é um versículo que acho que não só tocou assim a minha vida, mas de muitas pessoas que são cristãos hoje, né? Porque o fato de a gente ter um Deus, né? Versículo João 3,16, que um Deus que dá aquilo que é único, que é dele, né? Que é o seu Filho, e dá para a humanidade, né? Para poder morrer pela humanidade, né? E esse versículo me tocou muito na minha conversão, né? Foi um dos versículos que me chamou muita atenção para ter mais curiosidade sobre a palavra de Deus. João Porque 3,16. porque a gente vive um tempo em que as pessoas só pensam em si mesmo, né? E quando você fala de um amor doador, né? Que é o filho unigênito. Quando você pensa Sim. no filho único, é o tudo, né? o tudo. E É uma mesmo se coisa você tem mais de um, imensurável, você né? não dá, É verdade. né? Em favor de alguém tão, Exatamente. né? Isso causa até realmente impacta a gente, Impacta, né? é. Quando a gente fala sobre o amor de Deus, né? Quando a gente começa a falar sobre o plano da salvação, né? As pessoas muitas vezes não entendem, né? Acha que é meio que demagogia, Sim. né? Quando você fala do amor de Deus, da graça, né? É Da que nem graça. aquela coisa, né? De você ver a história lá que o Senhor deixa as 99 para buscar uma, né? Exatamente. No começo você não dá muito valor à história, até você lembrar que você era uma. Né? Essa Você uma, era exatamente, essa uma. Suzana. É muito forte, essa isso é uma, muito né, que- forte. Né? Esse versículo realmente é uma coisa que bate bem Sim, no nosso coração. Me diz aí, irmão dele, tem algum personagem bíblico que você se identifica? Você fala, nossa, eu sou que nem eu sou. Né? Tudo bem que o recorde, aí o pessoal tem falado, é Pedro, né? Mas diz aí, com qual personagem bíblico você se sim, identifica? eu me identifico muito e gosto de ler muito as cartas, né, de Paulo, né? De Paulo. Paulo, né, um apóstolo que antes da sua conversão, né, a Bíblia fala que ele era perseguidor da igreja, para passar a ser perseguido, né? A história de Paulo me impacta muito, porque é uma história muito linda, né? Das suas jornadas, das suas viagens missionárias, né? E do que ele passou pelo evangelho para que hoje estivéssemos aqui, né? Foi Paulo que pode falar que um dos maiores apóstolos, né, da Bíblia. Se não o maior, né? O maior do apóstolo, Uma né? E referência, missionário, né? né? Quando você fala de missão, não tem Forte, como muito você forte. não lembrar de Paulo, né? Sim, sim. Tudo que está envolvido em missão, está envolvido Paulo, porque Paulo foi o maior missionário, né? É interessante que lá em Atos 9, quando fala da conversão de Paulo, né? Quando ele é impactado por aquela luz, ele é chamado pelo próprio Cristo, né? É muito forte isso, é muito forte. E o mais interessante é que quando ele é levado lá para a cidade e Deus fala com Ananias lá que para ir orar por ele, ele fala, mas a gente tem ouvido muito falar desse homem aí, ele não, né? Ele não tem muito boa fama, ele está perseguindo os nossos irmãos. Isso. E o interessante é que quando Deus fala assim, olha,
eu tenho ele para mim como alguém muito precioso, que vai falar da minha palavra para muitos gentios. E o mais interessante é que quando Ananias chega lá para orar por ele, ele já fala, Saulo, meu irmão. Isso. Né? Olha só como foi uma coisa impactante, tanto pela parte do Paulo como do Ananias, que né, ele tinha medo, e ele foi com medo mesmo. Né? O Deus falou, ó, vai lá. Né? Quantas vezes, às vezes acontece isso, né, irmão Denir? Deus manda, a gente vai com medo mesmo, com medo mesmo. Já aconteceu? Já, sim. Aconteceu várias vezes, né? Deus te dá algo assim no teu coração e você fica... Nós somos ser humano, né? Você fica naquela, mas será que vou mesmo? Será que... E Deus, ele confirma, né? Quando Deus te entrega algo, você vai entregar para a pessoa, Deus já confirmou no coração da pessoa, né? Já ardeu o coração da pessoa. É isso que faz a profecia se cumprir, né? Porque quando Ananias vai até Paulo, Paulo já está aguardando, porque Deus já tinha trabalhado no coração de Paulo, né? Além de Paulo estar com os olhos sem enxergar, mas no coração ele estava vendo que Deus estava trabalhando ali, né? Isso faz a gente vencer todo medo, né? É a certeza que Deus garante, né? Se Ele coloca no coração para estar entregando, então Ele garante que vai ser recebido daquela forma. O mesmo Espírito vai estar já testifica, né? Exatamente. Testifica. Porque a pessoa que vai receber a profecia, ela já sente o coração arder. Porque quando você não sente o coração arder, porque não foi Deus que mandou. Isso aí, eu tenho isso comigo. Uma coisa interessante, quando o Ananias chegou, ele falou, sou eu que Deus mandou para vir aqui orar por você. Ele já te mostrou esse já sonho. Tinha mostrado, né? E o interessante, que quando ele ora, Saulo já vira Paulo, né? Isso. Vai se batizar e ele já é cheio do Espírito Santo. E é muito interessante isso, que às vezes a gente acha que sozinho a gente consegue, né? E Deus, nesses detalhes, Ele mostra que a gente precisa do nosso irmão também, da oração do nosso irmão, né? A gente tem visto isso, que a gente precisa todos os dias da graça de Deus. E muitas vezes os instrumentos usados por Deus para a gente alcançar essa graça são os nossos irmãos. Isso. Né? Exatamente. A gente viveu um tempo de pandemia aí, né, irmão Denir? Isso. Que o povo se afastou, né? O contato, o calor humano diminuiu. Né? E muitos foram se distanciando dessa graça. E a gente percebeu o quanto a gente precisa disso, né? Precisa estar em unidade, precisa estar com os irmãos, precisa da oração do irmão, né? Acho que foi a fase que a gente acabou Suzana, sentindo muito isso. Falando um pouco da pandemia, o interessante é que essa pandemia, eu tenho assim como um dos cumprimentos da palavra, né? Que se cumpriu a palavra. Porque tem aquela parábola que fala das duas casas, né? Uma que é fundada na areia e a outra sobre a rocha, né? Então, essa pandemia veio para mostrar essa profecia. Por quê? Porque quando a pandemia veio, as pessoas que se afastaram, ficaram ausentes da igreja, né? E depois voltou tudo para a igreja. Aqueles que não voltaram, eu tenho assim como pessoas que estavam firmadas não sobre a rocha, a casa que estava firmada sobre a areia, que não voltou, né? Porque a tempestade veio para todos, né? A pandemia veio para o rico, veio para o pobre, veio para o cristão e o não cristão, veio para todos. Assim como a parábola fala que a tempestade, ela veio para as duas casas, mas o que queria mostrar nessa parábola era o fundamento delas, né? Onde estava o fundamento, onde estava o alicerce delas, né? Então, eu acho que essa pandemia veio para cumprir essa palavra, que os que voltaram eram os que estavam firmes na rocha. Muito interessante. Acontece isso, muito também. É como se você tem uma fogueira, né? Quando a brasa está lá, os tição junto, um vai aquecendo o outro. Né? A pandemia foi afastando o tição. Isso. Né? E muitos foram se apagando, né? Foram se apagando. E o interessante também, na jornada de Saulo, a Bíblia diz que ele ficou durante alguns dias, muitos dias ainda diz, né? Lá aprendendo, na região da Arábia, que era, né? E o interessante, quando depois de mais ou menos 3 anos ele saiu de lá, ele já tinha discípulos. Sim. Não é interessante isso? Como o agir de Deus né? Ele já foi sendo moldado, né? Foi sendo trabalhado por Deus, foi aprendendo, né? Tanto que falava que as pessoas viam como ele pregava na sinagoga lá, e falavam, não, tem alguma coisa de diferente, porque ele era o perseguidor. Né? Já formou discípulos.
E assim, a conversão de Paulo, ele já formou discípulos, tanto que Sim. quando ele saiu de lá, ele já deixou Isso. discípulos, né? E isso na igreja hoje é muito forte também, da gente conseguir formar os nossos discípulos, né? Por isso é importante a gente ter o contato uns com os outros, Sim. né? Aquele versículo que como ferro com ferro se afia, né? Então nós precisamos uns dos outros, né? Paulo um dia precisou do Ananias e depois de Ananias foi Barnabé Sim. e ele foi sendo moldado e transformado. Interessante, Suzano, que quando, logo após a conversão de Saulo, né, para Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus ali em caminho de Damasco, e logo quando Ananias vai ter um encontro com ele, lá a hora, né, e as escamas dos peixes caem dos olhos de Paulo, a cegueira, né, Como espiritual, se fosse de peixe. e, e Barnabé, ele entra com Paulo nas igrejas da época, da igreja primitiva, e quando Paulo, a Bíblia fala, quando Paulo entra nas igrejas, todo mundo acusava Paulo. Não é esse o perseguidor? Não é esse que perseguia a igreja? O que ele está fazendo aqui? E Barnabé viu aquilo, aí ele falou assim, é bom que Paulo se ausente um pouco. Ele ficou 14 anos ausente, para poder ele voltar e cumprir, para Deus cumprir a obra na vida dele, né? Mas esses 14 anos ele ficou firme, ele não ficou Sendo disperso, moldado, né? se Ele ficou preparando, firme, né? se preparando. Aí chegou o tempo que Deus falou para Barnabé buscar ele lá em Tarsus, né? E ele foi e trouxe e Paulo cumpriu aí a obra de Deus, né? Quando a gente está firmado em Deus, confia no ID É, e não espera. não espera. Não espera. É o É uma id fase e muito o espera. difícil, mas é uma fase difícil, muito difícil, importante. É Né? difícil. Esse espera é onde tem todo esse trabalhar de Deus, né? Da mesma forma que ele não estava lá disperso, com certeza Deus estava já Tava preparando trabalhando, tudo né? esse retorno dele, É né? verdade. É verdade. Sim. A gente vê, né, que Saulo precisou cair do cavalo, né? Ele tinha lá naquela época só andava de cavalo, que era importante, né? E ele precisou cair do cavalo, ouvir Jesus falar: "Ô, Paulo, por que você me persegue?", né? Irmão dele, quando foi que você caiu do cavalo e ouviu a voz de Deus aí? Suzana, Exatamente. quando eu caí do cavalo, assim, espiritualmente, foi no ano de 1998, na cidade de Cubatão, né? Assim, eu tinha sempre, desde quando eu morava em Fortaleza, eu tinha sempre vontade, né? Sabe aquela vontade que você passa em frente à igreja evangélica, tem vontade de entrar, mas você Uma não entra? curiosidade, É, né? você não entra. Sempre tive isso comigo, né? A minha família é uma família católica, assim, né? 50% católica. Era na época, né? E só que eu também era, mas não era aquele católico praticante, né? Não ia na missa, não. Tipo, Não Pronto, era um católico que É, nasceu no berço isso. católico e assim se Então eu denominava. sempre tive vontade, né, de entrar na igreja evangélica e quando a gente veio para São Paulo, a gente veio morar em Cubatão, eu e a Lúcia, e nós viemos morar na Cota 95, no morro. Aquele morro, quando você desce a Anchieta, né? Sim. Aquele primeiro morro lá. A gente morou ali muito tempo, né? Depois a gente mudamos para a cidade de Cubatão, no centro. E Deus me colocou de frente a uma igreja evangélica. Eita, todo A dia eu estava casa escutando o que nós som. morava, de dentro de casa dava para ver a janela, e da janela era o púlpito que dava para ver um pastor. Já dava para ver a pregação da Era. janela. Não, Não precisava nem sair de eu estava casa. dentro de casa e o pastor pregando e eu ouvia. Você foi buscado em casa, então, Fui. quase, praticamente. E todos os dias, quando o pastor terminava o culto, Fazia ele um falava apelo. assim, essa palavra é para você, vizinho, que está ouvindo. Só que era uma vila de muita gente, né? Eu falava, tem um monte de vizinho aqui, não é para mim, né? Para o outro vizinho. E eu É para tive a outro. curiosidade, falou, qualquer dia eu vou ir nessa igreja para ver. E fui, e pronto, fui impactado e não saí mais de lá. Da presença de Deus. Né? Caiu do cavalo. Os dois, ao mesmo tempo, sentiram esse desejo. Tanto a Sim. Lúcia como... Primeiro foi eu e 15 dias depois ela foi. Ela já Olha, começou a ver a interessante. mudança, Já falou, viu a preciso mudança, provar isso, dessa água aí, né? Provar Então desse não houve, rio. não houve assim um motivo, né? Tipo uma dor, uma situação que fizesse com que fosse. Foi realmente, acho que, atraído pelo amor, pela Sim, palavra sim, de sim. Deus, né? É, Pela isso. palavra mesmo. Eu acho que por isso é importante, né, a gente ter isso, também esse sentimento quando a igreja está aberta, quando entrar alguém, você chegar lá e de repente essa pessoa passando, ela ouviu, né? A gente ouve
muitas histórias assim, né? Sim, sim. Como faz diferença a igreja no lugar que ela está e muitas vezes uma música, uma Louvor, palavra, uma né? palavra. E Deus move céu e terra Sim. para que uma alma se converta, né? Exato. Então, às vezes, aquela igreja estava cheia de gente, mas Deus queria falar com você, queria chamar O você. que me chamava a atenção é que o pastor sempre, eu ouvia a palavra e sempre quando ele terminava a palavra, ele falava que a palavra era para o vizinho que estava ouvindo. Então aquilo foi me tocando, aos poucos, querendo ou não, foi me Você tocando. foi sendo convencido que esse vizinho era você. Até o ensaio, né, Suzana? Muitas vezes a gente está em casa e você ouve, assim, numa igreja próxima, as irmãs ensaiando, um grupo de jovens ensaiando. Até isso nos ministra muito. Então, é muito importante Até a isso. oração, né? É Sim. importante as reuniões de oração, né? Sim. Tinha muitos, há alguns anos atrás, tinha as tardes de oração, né? Sim, tinha. Às vezes as irmãs vinham tal, e muitas vezes a pessoa entrava aí desesperado e E aquele pedia uma momento oração, era né? o certeiro, e né? via que é interessante que as pessoas, por mais às vezes incrédulas que elas pareçam ser, quando vem uma necessidade, quando vem uma dor, uma situação difícil, a primeira coisa que ela vai lembrar é do irmão. Pode, no Exatamente. começo pode até falar irmão tirando sarro, né? Ah, Sim, irmão, sim. porque você não pode nada, irmão, porque você não bebe, irmão, porque você não fala palavrão. Mas na hora que o calo aperta, Vem Chama aquela irmão. referência ele vai daquele irmão lembra que está da onde ele passando pode ali todo dia para ir para a aonde tem igreja. água para ele beber, né? Verdade. Aonde tem, né? Porque assim ninguém no momento de festa, de alegria, ninguém lembra, né? Do irmão, da verdade. igreja, né? É por isso que a gente tem que fazer, assim, a diferença, né? Porque eu tenho, assim, comigo a nossa maior mensagem de Cristo na nossa vida é o nosso testemunho lá fora, né? verdade. Atitudes, né? As pessoas veem a sua atitude, sua maneira, né? De falar, de se comportar. Aquilo ali chama a atenção das pessoas, né? E quando ela vai estar precisando de alguma coisa, ela fala, aquilo lá é irmão, então É verdade. isso é bom, É o verdade. melhor testemunho, A né? minha mãe fala que nós somos a Bíblia de quem não lê a Bíblia, né? Então a pessoa vai encontrar a verdade em nós, né? Isso é ser luz, O né? próprio Paulo falou, né, que nós não precisamos de carta escrita por mão de homens, porque nós somos carta viva isso mesmo. escrita por Deus, né? E é o testemunho. A gente sabe Testemunho de vida. que você tem um testemunho muito forte, né, de uma experiência, né? Eu lembro que foi uma como fala, uma notícia muito forte. Muita gente foi Marco, né? Foi um marcou, acontecimento, né? Foi um né? acontecimento. Fala um pouquinho desse milagre aí, irmão Dene, que você viveu, né? A gente sabe que foi algo grande aí. Foi algo sobrenatural, né? Foi no ano de 2004, dia 14 de maio de 2004, né? A gente 20 estava... anos já se passaram, 20 né? anos. 20 anos. Fez 20 anos agora. agora. E todos os anos, irmã Gorete, todos os anos, quando chega essa data, a gente comemora em casa, entre nós, né? A gente lembra dessa data, né? Eu tenho como fosse um seguro aniversário. Você nasceu de novo. Isso, nasci de novo. Mas Então, conta aí, como que foi isso? A gente fazia um trabalho em Guarujá, no estaleiro de navios, manutenção de estaleiro de navios em Guarujá, né? E a gente ficava lá. Tinha um hotel que a gente ficava lá, eu, o irmão Valdir, que é o esposo da minha tia, né? E alguns funcionários da empresa. E a gente subia sempre na sexta-feira para São Paulo, para cá, para Ribeirão, e descia na segunda. E nesse dia, ele chamou para vir na quinta-feira e descer na sexta. Aí eu falei, não, irmão, já que amanhã é sexta, eu vou ficar isso, eu vou subir amanhã. Aí eu vi que ele ia vir sozinho, eu falei, não, eu vou com você então. Aí nós descemos na sexta. Quando foi no outro dia, na sexta de manhã, ele foi em casa, me pegou para a gente descer para trabalhar. E ali no Estância, né? Ali perto do Estância, próximo ali, aquele restaurante onde vende peixe, né? O praiano. Já Isso. estava chegando aqui não então, tive né? Já ensado. tinha Não, subido. tava Não, indo. tava indo. Sim, Já. tava indo. de manhã, Ah, na sim, sexta-feira, nesse dia tava indo, 5 horas da manhã. Estava indo, estava descendo. E quando chegou, a gente pegou a Tibiriçá, ele falou assim, irmão, pega o nosso crachá aí no porta-luva, né? Eu peguei o dele, coloquei o meu no pescoço e foi, né? E só que eu cochilei. Como estava tempo frio, né? E eu cochilei. Aí eu escutei uma pancada bem grande, né? Bem assim, bem longe. Uma pancada bem longe.
Aí quando eu acordei, já estava vendo aquela cena, né? Um caminhão de madeira veio sentido oposto, né? O nosso carro ia descendo e o caminhão vinha sentido Ribeirão Pires. Na verdade, Cheio ele de tora, né? no pranchão. Uns pranchão. Era pranchão. E ele vinha aqui para a quarta. Nossa, Deus. Olha só. Tava Vinha vindo para pra essa cá. madeireira da quarta. E depois a gente foi investigar, né? E o caminhão vinha aqui para a quarta, né? E esse caminhão, ele foi fazer aquela última curva que tem ali antes do Estância, a última curva vindo para cá. Sim. E a carga estava com excesso, né? E a carga chegou a tombar no nosso carro. E as primeiras madeiras entrou no para-brisa, né? No para-brisa do carro. Ele estava do meu lado, ele estava dirigindo, eu estava de passageiro. E é assim, é um relato meio assim, chocante, né? Mas não tem como não deixar de falar, né? E a madeira veio e cortou ele no meio, né? Atravessou ele. Foi muito forte. Foi muito forte, né? E as madeiras parou no meu peito. Parou. Parou aqui no meu peito. Eu não tinha como se movimentar. E o caminhão foi só arrastando o carro para a mureta de concreto ali, que tem na Tibiriçá. E eu fiquei preso entre a mureta, a madeira e a lataria do carro. Não tinha como eu sair. E a minha esposa, na época, estava com 8 meses da Carol, né? Era. A Carol nasceu em junho, o acontecimento foi em maio, né? Estava com De 8 meses. diferença, é um mês. 8 meses. E na hora eu lembrei só dela. Lembrei dela e clamei para o Senhor. Eu falei, Senhor, me livra dessa. Me livra, me dá mais uma chance e cuida da minha esposa. E quando eu falei isso, eu desmaiei. E o seu Desmaiei colega de dentro do trabalho carro. já estava desacordado. Hã? O colega de trabalho estava desacordado. Já tava Já, desfalecido. Ele já tinha morreu na falecido, hora. já. Nossa. Morreu na hora. E eu clamei a Deus e acho que, assim, tenho certeza que Deus me deu um apagão na hora, né? Eu apaguei ali dentro do carro na hora. E depois, quando eu acordei na frente do carro, Fora do carro. fora do carro, em cima das madeiras. Você foi transladado. Que Isso. nem o Não Felipe, tinha tá? como. Depois teve o relato dos bombeiros, né? Não tinha como eu sair do carro, porque não tinha como. O carro ficou dessa altura. Humanamente impossível. Ele foi bem achatado, bem. E nisso daí, o caminhão pegando fogo, né? E foi mais 2 carros envolvidos, né? Acho que no acidente foi três pessoas que chegou a óbito. O motorista do caminhão, eu vi, assim, nitidamente o motorista do caminhão sendo carbonizado, né? Queimado. Muito forte, muito forte. Muito forte. E o outro carro que vinha atrás de nós, o rapaz também faleceu, né? Então foi 3, com o irmão Luiz estava do meu lado, foram 3 pessoas que faleceram, né? E, graças a Deus, Deus me livrou dessa, né? Ele ouviu a sua oração. Livramento, né? E interessante que já são 20 anos. 20 anos. Isso, Era 20 super anos. jovem, estava com 29 anos de idade, Era, né? e a Carolzinha ainda estava para nascer. E Tava olha pra só, nascer. você se via naquele momento, né? Mas assim, hoje olhando para trás, o propósito de Deus que Deus tem na sua vida é muito grande, né? Sim. E como que você se vê, por exemplo, 20 anos atrás você já se via na posição que você está hoje? Você conseguia se ver assim? Não, Suzana, não Um pregador da conseguia. palavra, Eu alguém tinha, que... eu tinha, assim, Você já Deus tinha um chamado tinha, assim? tinha promessas, né? Tinha promessa. Tinha Mas até promessas, então era um profecias. membro, né? Era Tinha- um membro da igreja, ainda não estava nessa obra. Não era Era presbítero ainda, né? novo, Sim. era novo. E eu tinha assim, profecias para se cumprir na minha vida, né? Não tinha ainda a minha casa própria, não tinha, assim, tinha promessas de Deus que ainda não tinham sido cumpridas. Isso me firmou também, porque eu sabia, como Deus tinha prometido, Ele é fiel para cumprir, né? Eu me firmei nisso, né? Que Seu pensamento na hora Isso. falou... porque como as promessas não tinham se cumprido ainda, né? E eu acreditei que Deus ia me livrar daquela sim. Foi um milagre É, mesmo, milagre. né? isso é muito De ser- importante, isso que o irmão falou, né? A gente trazer a nossa memória num momento assim, em vários momentos difíceis da vida, trazer aquilo que Deus tem nos prometido, trazer tudo aquilo que nós já ouvimos da parte de Deus, né? Pedir para Deus avivar na memória, né? Cada palavra, cada profecia, cada promessa, isso é assim uma coisa que nos fortalece, Teve né? um relato do chefe de bombeiro, né, da corporação que fez o resgate, tudo da gente, né,
que eu estava sendo... Eu tive algumas escoriações aqui no braço, né? E algumas lesões no pescoço, no osso do pescoço. E quando eu estava no hospital fazendo a cirurgia, né? Ele chegou onde eu estava no hospital, na maca, e olhou para mim umas 3 vezes, né? Com a prancheta na mão. O senhor é o moço que estava naquele carro branco da empresa? É o senhor mesmo? Eu falei, sim, sou eu mesmo. Era o Ele passageiro. falou assim, ó, eu tenho 25 anos de corporação de bombeiro. Eu nunca vi um acidente dessa gravidade para salvar alguém. E eu vou falar mais uma coisa para o senhor. O caminhão, como o senhor sabe, estava pegando fogo, e debaixo do carro de vocês estava bastante combustível do caminhão, e o carro de vocês não pegou fogo. Foi Deus que Foi a guardou. mão de Deus Deus que guardou. purinha, né? A mão de Deus, Isso. né? A Mão de Deus. literalmente. E Aonde- a partir daí houve um marco na sua vida? Isso foi assim um marco que o senhor Sim, possa ó, dizer assim, marcou, um sim, antes e um depois? Sim, até ali, então, eu estava ainda, tipo assim, eu já era cristão, já tinha me convertido, batizado, tudo, só que ainda não tinha tido esse impacto, assim, de um milagre na minha vida. Experiência mesmo, né? sobrenatural. E aquilo ali me firmou, né? Me firmou, eu falei, não Ou tem seja, como antes mais... ouvia falar de Deus e agora é o agir de Deus, Você né? machucou o braço, o anjo pegou um pouquinho mais forte, deu aquela... Porque Jacó foi na coxa, eu fui no braço, né? Você foi no braço, né? O anjo falou, pegou mais forte para falar, ó, agora você lembra que só pode ter sido, né? Exatamente. Sim, É, sim. porque- E eu creio também que através de uma situação dessa, não somente o irmão dele se fortaleceu, como as pessoas que estavam com ele, né? Os familiares que estavam à volta, a Lúcia. Eu acho que isso foi assim um marco não só para a vida dele, mas para todos aqueles que estavam ali não lembro E se envolvidos, serviu né? também de... Eu lembro que eu estava trabalhando. Testemunho, que eu contei o testemunho na igreja lá. Era no São Maurício Eu lembro ainda. que Sim, eu trabalhava em Rio Grande e foi de manhã, né? De então manhã já cedinho. tava um super comentário, assim, e eu passo pela Tibiriçá também para ir trabalhar. Eu lembro que o pessoal já estava... Passou a notícia foi de passou morte, no né? A jornal, notícia foi de na morte época, mesmo. na época acho Mas que tinha... o interessante também é que esse milagre serviu também um pouco para confortar o coração da família, né? Porque às vezes vem aquele sentimento, né? Porque Deus poupou a mim e não poupou o meu irmão que estava do meu lado, né? E era um familiar tive seu. muito esse questionamento. Você questionou a Deus? Você chegou a Não, questionar a Deus? Ou as pessoas me pessoas questionaram. falarem, Falaram. por que você servia a Deus e ele não servia a Deus também? Porque eu lembro muito dele. Não, ele era mais firme que eu. Ele era cristão. O pai Essa do parte eu Leandro, não Chocolate, sabia, ele era ele era. um cara, gente finíssima. Então teve esse questionamento, sim. Sim. Me questionaram, mas por que ele e não você, né? Aí eu ficava, não, quem vai responder é Deus. É um só lá no céu você vai ter essa resposta, né? Exatamente. Mas assim, é interessante que Deus não tem preferidos, mas o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo, né? Eu acredito assim que nesse momento, assim, desse acidente que aconteceu, se eu fosse, eu acho que não, eu tinha certeza que eu não estaria salvo. Naquele Você estava momento. num momento de fraqueza. Naquele momento. Deus Não, sabia disso, Deus então. sabia. Falava, ele precisa de um chacoalhão, Isso. mas foi um chacoalhão Foi, dos grandes, foi, então. foi. Né? Então, E ele, como ele estava firme, Deus falou, esse aqui está garantido, esse Então, outro aqui precisa trabalhar um pouquinho então, mais. daí a Precisa. resposta, né? A resposta é essa, né? A resposta é essa. O porquê um e não o outro. Porque Deus conhece. Deus sabe. Porque Deus sabe que ainda não era, né? exatamente. Não era ainda tempo Tinha do irmão muita querido. caminhada ainda, Tinha. né? Tinha muita caminhada. Nesses 20 anos, muita coisa mudou. Muita E tinha coisa muito que nos mudou. abençoar com a sua Muita vida, coisa com o mudou. seu jeito de ser, né? Com o que o senhor tem entregue nas nossas vidas, Cantou o compromisso, muito nesses né? 20 anos. Foi de muitas igrejas, muitas pessoas abençoadas, muitas pessoas Muitas alcançadas. vidas, né? Muitas Interessante, vidas. depois, foi 2004, né? 2004, logo depois a gente ter a conquista aí da profecia, uma das profecias de Deus foi a nossa casa própria, né? Que nós não tinha. Depois de tudo isso aí, veio todas as portas foram se profecias abrindo. se cumprindo, né? Sim, que ano que o irmão foi consagrado a presbítero? O ano foi 2000 e... A Foi gente já estava 2004, já estava aqui. Nós viemos para cá em 2012, no Templo Novo, né? Nesse prédio, né? Foi. Acho que foi 2015, a consagração. O Maldini foi uma das últimas levas aí de presbítero que
E ainda foram 10 anos, né, praticamente, Tem os depois do veteranos, acidente, né? né? Dicão. Expedito, Era o Tonhão, É. Assis, eram os mais Isso, aí veteranos. depois foi eu. Aí veio a Jovem Guarda, aí depois veio o pessoal mais... O Rafa tem a Rapa do A Tacho, Rapa do né? Tacho, por O enquanto, né? presbítero Paulo, né? E o interessante, né? Nesses 20 anos você caminhou muito. Mas projetando aí, dentro daquilo que Deus tem ministrado no seu coração, que Deus já tem falado, como você se vê? Como você vê a sua vida, seu ministério daqui, 10 anos? Nossa igreja vai fazer 21 anos. 21 anos. Adonai 31 vai ter o presbítero Aldenir aonde? Como? Você tem algum anseio aí nisso? Nessa, daqui, Eu pretendo projetando os cada 10 dia, né, anos? Suzana, tá se aperfeiçoando assim na obra de Deus, se dedicando mais na obra de Deus, né, na palavra, né. E aonde eu vou estar aqui, daqui a 10 anos, não posso falar assim que daqui a 10 anos eu almejo ser um pastor, não. Eu almejo fazer a obra de Deus a cada dia, né. Mas ser um pastor ainda não está nos meus planos. Ainda não. Ainda não. Esse Porque isso no chamado meu, forte, eu né? falo assim, no meu plano, né? Mas Sim. o plano de Deus, né, a gente tem que sempre pedir para Deus, que a sua vontade seja cumprida, né? E que ela coincida com a minha, né? Isso, exatamente. Mas assim, às vezes o chamado é mais forte do que a nossa Sim, própria sim. vontade, né? Mas assim, nesses 10 anos aí, tem muita alma para ouvir da palavra, tem muitos que vão ouvir aí nos arredores. Essa Sim, palavra sim. também é para você, Sim, sim. né? Com E certeza. através porque assim, não tem palavra mais poderosa do que aquela que você vivencia na sua vida, Sim. né? Você falar do milagre que está lá na Bíblia é bom, mas quando você fala do milagre que você Que viveu, você viveu, é uma coisa que traz a chancela do Espírito Santo e convence, né? É interessante isso, né? Então esse milagre ainda vai, Sim. né? Você Ainda ainda vai vai ver percorrer muito muitas, por vai, aí. Acredito que vai ter ainda muita percorrer muito. experiência com Deus ainda, né? Sim, sim. Cada dia aprendendo, né? Sempre, sempre. Né? E o Aldenir pai, mudando um pouquinho, como é que é? Ciumento com as filhas? Como é que é dentro de casa ali a convivência? Não, normal. Assim, a parte de ciúme com as filhas já passou, né? Passou. E o Aldenir sogro, como que é? Isso, a gente quer olha chegar aí, nessa daí, Aí Entendeu? vamos Tem, ver como é que é. Nada de sogra De é boa. normal. É bom Você perguntar pro chegou Léo, lá, né? ó, você é grande, mas não é dois? Tem pessoas que estão comparando aí Davi e Golias, Ô, né? louco. Nossa. Mas pelo menos bom, ele não come carne, não dá tanto prejuízo, né, Aldenir? Carne tá Não, cara hoje em dia. mas uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus, graças a Deus. O Léo, assim, eu tenho um Léo como assim, uma resposta de oração. Olha que bom. Uma resposta de oração. Eu falei isso para ele mesmo, né? Ó, depois faz um vídeo especial aí pra ele, homenagem, olha aí. É uma resposta de oração, porque a gente sempre. A gente somos pais, né? Sempre oramos para o melhor para os nossos filhos, né? E eu acredito e creio que o Léo é uma resposta de oração minha e da minha esposa. É isso aí. Bem, Tem isso, coisa né? melhor Isso é do que muito você ver bom. seus filhos bem encaminhados e É felizes. uma tranquilidade, né? É uma tranquilidade saber que está E se Deus não encaminhando. une pessoas, Ele une propósitos. Propósitos, né? exatamente. Que nem a irmã Lúcia lá. A irmã Lúcia já entra com louvor, adoração, o Aldenir na palavra Exatamente, lá, olha a pronto, união do pacote propósito completo. de Chamado, né? Deus, né? O Deus, pacote Deus, completo, Deus né? uniu os Isso. propósitos, né? E agora assim ainda que tem a um gente faz. tocador e aqui Aí já faz tem a o ministração músico, na dança, já né? tá, ó, já dá para montar a igreja já tem quem Exatamente, canta, quem toca, quem dança, prega. quem prega aí. Né? Põe a Juliana só para pegar a oferta. Completou. As coisas que Deus faz realmente maravilhoso, né? Mas a gente olha para trás, irmão, e vê que tinha que se cumprir tudo isso na Sim, sua vida, o né, plano irmão? de Deus Tinha é que viver perfeito. para ver isso, tinha que as pessoas, através do seu testemunho de vida também, né, serem salvas através do seu testemunho, das suas ministrações. Então a gente olha para trás e vê a resposta, né, do porquê também não ter sido naquele momento e o quanto Deus ainda tinha que Sim. usar a sua Ele vida, tinha né? cumprir, né? As profecias ainda não tinham acontecido, né? Isso me Verdade. firmou, porque quando Deus prometeu, né? E aí, até o momento não tinha acontecido. Eu falei, não, então
Deus me deu mais uma chance para prosseguir, para ele Pra cumprir a o palavra dele, né? propósito, né? Não tem lugar Na vida. melhor É. da gente estar do que debaixo do propósito de Deus. Exatamente. Né? Exato. É a maior realização que a gente tem, né? E trazer isso com a nossa família, de poder dizer, eu e minha casa servimos ao Serviremos Senhor. ao Senhor, é né? tremendo, É muito tremendo isso, né? Exato. Porque a nossa casa é a nossa primeira igreja, né? Assim, E eu penso que isso, uma casa sem um pai é muito mais difícil, né? sim, com certeza. A luta é muito certeza. maior, né? E uma perda assim tão dramática que seria, né? Sim. Então eu acho que Deus, o bom da gente quando fala da graça de Deus, quando a graça de Deus invade a nossa vida é isso, né? Que Ele vai olhando muito além do que está ali diante dos olhos, Sim. né? Sim. Deus sabia de todas as etapas que suas filhas precisavam da sua presença, da provisão que você trazia. Né? Tudo isso é interessante, o cuidado de Deus. Não só por você, mas o Sim. cuidado de Deus pela sua família. Exatamente. Né? E hoje você pode dizer que você e a sua casa servem Servimos a ao Deus. Senhor. Isso é tremendo, né? Eu poder pregar a palavra e saber que a palavra de Deus ela é viva dentro de nós, né? Quando você vive o milagre de Deus é tremendo, né? É porque, assim, né? Muita gente fala assim de missão, né? Quando fala de missão, muita gente vem na cabeça, missão, eu vou lá para fora. Mas o primeiro campo de missão é a sua casa, né? Sua É casa, o primeiro sua campo ali de família, missão, né? é você ganhar a sua família, né? Porque a própria palavra fala que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação, né? Então, eu não quero que, jamais vou querer que a minha família perda a salvação. Então, eu tenho que ganhar a minha família para depois ir lá fora, né? É verdade, é verdade. É o campo de missão. E hoje em dia, falando em família, sua família lá do Nordeste, como que te vê hoje assim? Né? Depois de tantos anos, uma família que era católica tradicional, ver assim a sua vida hoje, como é hoje em dia o relacionamento com eles? Sou um relacionamento bom, né? Aliás, tem pessoas se convertendo já, né? Graças Lá, a Deus. lá no norte, lá, essa viagem Já que eu são os fui. frutos. E já são Sim, frutos. Essa sim. viagem, a última viagem que eu fui para lá, né? Tinha um propósito, não foi uma viagem, vou sair de férias, vou curtir as férias, né? Não teve muita curtição de férias. Foi mais um propósito que Deus tinha colocado no meu coração, né? E foi cumprir esse propósito, né? Graças a Deus. Ministrei, falei do amor de Deus, falei da experiência que eu tive com o Senhor até agora, né? Que eu estou tendo, falei para eles e teve conversão, sim. Tanto que, acho que, não sei se está com 15 dias, minha mãe desceu as águas, né? Olha glória a que Deus, bênção, Desceu que as águas. maravilha, né? Tem coisa melhor, né? Isso Ela é gratificante, viveu o né? milagre. Isso é ah? tremendo, é um marco na sua vida, irmão Denir. sim. Fora o acidente, uma coisa assim, diante da presença de Deus, que foi um dia super, super master, especial na sua vida. O dia que fui batizado com o Espírito Santo. Foi. Foi exatamente no mesmo dia que fui batizado nas águas. Olha Eita, só. olha, foi Mesmo dia. porção dobrada, foi dose Sim, dupla. sim. Mesmo dia. Morreu o Odeni velho e já Eu vou subiu um pode novo contar um de pouco fogo. dessa Hã? experiência? Pode, ó. Sim. Essa experiência eu tive quando eu morava em Cubatão, né? Nós congregávamos na igreja, onde eu falei que era do lado da nossa casa, quando eu me converti. E na sede de Cubatão, na sede da Assembleia de Deus, no sábado ia ter um pregador que vinha e Deus usava muito ele nessa forma de batizar com o Espírito Santo, né? Usava ele, é o ministério dele, né? E nós jovens, meus primos que moravam em Cubatão, falaram, vamos lá, né? Nós congregávamos juntos, não vamos perder para nada. Já estava naquela E sede. estava tendo uma campanha nessa congregação que eu congregava, né? Estava tendo uma campanha de batismo do Espírito Santo. E eu, era sexta-feira. Fui até a quinta, sexta-feira, presença. Quando foi na sexta-feira, compareci. E no próximo sábado ia ter esse congresso na sede. Aí o pastor falou, todo mundo vai para a sede. E eu cheguei lá, vou ser batizado hoje, né? Vai ser hoje, já tá aquecido aqui, né? Seis sexta-feira de campanha, né? Engatado, Sim. já engatou. É hoje. Aí chegamos na igreja, aí o irmão começou a pregar, começou a ministrar.
começou a louvar, a ministrar, e as pessoas sendo batizadas. Olhava para o lado, meu primo recebeu o Eita, batismo. ah, meu Deus. Olhava para o outro, os irmãos, todos se batizaram para frente. Eu falei, E eu? Senhor, e eu? Aconteceu. Saí dali frustrado. Nossa. Acabou, não fui batizado. Foi a semana Aí 7. eu coloquei isso no meu coração, irmã Suzana. Não falei para meus primos, no meu coração, que eu não servia para servir a Deus. Você achou Que, isso? Pra Deus achei não- frustrado, né? Porque não, Tem alguma coisa errada Estava aí. campanha de ansiando seis- aquele seis dia, né? Tinha sexta-feira. certeza. Seis sexta-feira. E não acontecer. E eu queria muito, né? Vi as pessoas, queria muito. Aí saí lá ali frustrado. Aí eu falei, vou só encerrar essa campanha, que é a sétima sexta-feira de batismo. Vou encerrar essa campanha e acabou. Não vou vir mais na igreja. Fiquei frustrado. Ficou. Nossa. Aí, na sexta-feira. Aí estamos lá orando, o pastor orando, tudo. E a Lúcia do lado. A Lúcia já estava com a Juliana de colo já, nessa época. E o pastor estava ministrando. E a gente lá orando na cadeira, de joelho, né? Aí, do nada, apareceu uma pessoa, assim, na frente da minha cadeira, se ajoelhou também, de terno, tudo, começou a orar, né? Aí o pastor encerrou a oração, chamou todo mundo para ficar de pé. Aí esse pastor que chegou, quando já estava orando, chegou depois, aí levantou a mão, aí falou para o pastor, eu estou vindo lá da sede. Agora, eu ia passando aqui e Deus me tocou para mim entrar aqui. Só que eu sou da sede. Aí, eu posso ter oportunidade? Ele falou, pode. Aí ele foi lá na frente. Ele falou, eu vim para aqui com propósito. Eu estava passando e Deus falou para mim entrar, para mim orar por uma pessoa aqui. Aí ele apontou, é você. Eita. Ele apontou assim, Específico. nitidamente, é você. Aí eu falei, eu? É você, vem aqui. Ele falou, por que você falou para Deus que você não serve para servir Ele? Aí acabou. Ixi, ó, chegou no ponto. Acabou. Esse foi Aí um marco mesmo, Ali, viu? eu não parava de chorar. Era Desabou. constantemente chorando, não parava. Falou, pois o que você pediu não é no seu tempo, é no tempo de Deus. E o tempo de Deus é hoje, não é naquele dia. Desse jeito ele falou. E eu não conhecia, nunca vi. Aí ele colocou a mão sobre a minha cabeça e eu fui batizado naquele dia. Olha só. Esse dia a que gente nunca tremendo. esquece, né? E depois, tremendo. se vocês quiserem perguntar para a Lúcia, nessa época minha mãe estava com nós lá onde nós morávamos, porque ela veio cuidar do resguardo da Lúcia, né? Sim. Que era a Juliana. E você pode perguntar para a Lúcia. Depois que eu fui batizado na igreja, naquela noite, foi até 5 horas da manhã falando línguas dentro de casa. Eita. Meu Deus. E sua mãe? Não parava. Minha mãe também estava lá. Não entendia nada. Aí no outro dia, tem um rapaz lá que é como se fosse um síndico lá da vilinha lá, né? Aí no outro dia ele falou, ô Ceará, o que está acontecendo? Você passou a noite... Eu falei, não sei. Então, aquela noite foi um marco. Foi Foi um marco na sua vida Foi um marco. espiritual, Eu passei né? a noite toda falando em língua com Deus. Você acha que está faltando essa busca, essa coisa hoje em dia? O que fez as pessoas mudarem essa Até perder esse Essa desejo, pegada, né? assim, esse né, que desejo, tem, que parece da que as pessoas, busca. né, não sentem que a esse pessoa- desejo Tanta assim gente, mais. às vezes, a gente tem conversado bastante sobre Suzana, isso. eu acho que isso aí, a tecnologia hoje tem muito culpa nessa... As facilidades. Sim, sim. Porque você sabe que isso aqui tirou muito, né, nosso tempo, assim, querendo ou não vamos ser hipócritas, né? Querendo ou não, isso aqui tirou muito nosso tempo de devocional com Deus. Não que isso aqui vai deixar a gente de ser crente, não, mas esse tempo que lá no passado, quando você se converteu, a Suzana se converteu, era uma coisa, né? O novo primeiro amor, Sim. né? Para hoje, nós não buscamos como nós buscávamos antes. Infelizmente, nós não buscamos. E está faltando isso aí, né? E aquela coisa também, muitas vezes a pessoa vem, ela não vem com aquele intuito de buscar algo em Deus, de trazer a adoração, de se derramar. Ela vem para assistir. Assistir um culto, E aí tem que né? ser uma música legalzinha, né? Uma Muitas vezes ministração acontece isso, né? boa, né? O pessoal hoje tem a que estar palavra animado não do estava muito louvor. boa. Tem gente que até fala assim, né? Hoje não estava muito, né? E a gente acaba ficando estagnado, né? Se acostumando, né? Eu acho que antigamente o pessoal
clamava mais, tinha... né? Chorava assim com a palavra mesmo, né? Não precisava de um emocional. Não era Isso. emoção. Era a Hoje em palavra dia, de hoje em dia Deus mesmo, que acontece muito, cortava e a nessa gente questão da chorava, né? palavra. Você acha, irmão dele, que as redes sociais, né, muita gente usa como instrumento de bênção também, mas acontece muito da pessoa ficar na superficialidade. Você acredita nisso também? A pessoa, eu quero buscar a Deus, vou buscar uma palavra de Deus. Em vez de ele abrir a Bíblia, ele vai lá no YouTube buscar uma palavra de alguém. Uma coisa Exatamente. pronta. É o que eu falei, a tecnologia, né? Não tem aquele tempo mais de você estar buscando em Deus, né? Para poder Ouvir se a voz encher da de palavra, Deus, né? ouvir a voz de Deus, né? O próprio folhear de uma Bíblia, ela traz assim aquela... A gente parece que memoriza mais, que está ali, dá aquele desejo de mais uma folha, porque uma coisa vai puxando a outra. E muitas vezes você puxar ali no celular é aquilo e pronto, já vi, você não tem aquele... Não é nem a curiosidade, é aquela disponibilidade de virar mais uma página, vou continuar lendo, vou chegar em casa, vou ler de novo, vou reler, né? Eu acho que muda um pouco, sim. Ajuda muito, porque você procura e rapidinho você já tem ali que você está buscando. Mas também, por um lado, deixa a gente um pouquinho mais A preguiçoso, Bíblia vamos ainda dizer continua assim. sendo o livro Sim. mais vendido no mundo inteiro. Exatamente. Tem que ser. Mas tem tido essa dificuldade, né? Qual seria uma estratégia assim para a gente trazer isso, ressuscitar esse anseio, assim, essa busca pelo Espírito Santo, pelo conhecimento da palavra, pela palavra de conhecimento, Sim. né? Hoje em dia, até a irmã Cleide pregou, né, recente no culto da família, né, sobre os profetas. Por que Sim. os profetas estão Dispersos, sumindo, né? dispersos, né? O que você acha aí, irmão? Eu acredito que vem a oração, né? Que é fundamental, porque você sabe que antigamente, quando um cristão, uma pessoa se convertia, a primeira coisa que seu líder, ele orientava dele buscar era o batismo com o Espírito Santo, né? Sim. E tinha essa busca, a orientação na palavra, né? Porque a palavra ela te traz o ânimo, te traz a vontade de se chegar mais a Deus, né? É através da palavra, né? Porque a fé, né? A fé vem pelo ouvir a palavra. Não só de ler, mas também de ouvir, né? De ouvir na igreja, estar mais presente na igreja, né? Porque, infelizmente, hoje em dia tem pessoas que quer assistir culto em casa. E que nem foi falado, né? As brasas, quando elas se juntam, né? Elas separadas, elas podem se apagar, mas quando elas se juntam, elas reavivam, né? Eu acho assim que o que está faltando aí é mais busca na palavra. E oração, né? Oração e a busca Oração. na palavra, né? Isso traz o desejo no nosso Sim, coração sim. de ter mais conhecimento, mais e mais, de querer o batismo no Espírito Santo, né? Então, isso realmente faz muita diferença. Faz. O irmão falando, eu me lembro, né? Uma coisa que a gente nunca vai esquecer o nosso dia, né? É uma coisa que comigo também não foi muito diferente. Eu me comparava no sentido de por que todo mundo e não eu? Também quero fazer esse barulho, eu quero fazer esse barulho que todo mundo faz. E Deus falou exatamente isso. Eu te quero no silêncio, é no meu tempo. Então, assim, nós tínhamos esse anseio no coração, né? E a oração e a busca da palavra, ler a palavra, faz muita diferença. O impacto, quando nós falamos de Ananias, né? Quando ele falou, olha, Saulo, meu irmão, ó, Deus me mandou aqui. Sim. É aquele mesmo Jesus que você viu lá, né, na estrada de Damasco, ele confirmou, você viu. Ele me mandou vir aqui. Né? E a Bíblia diz que naquele momento ele orou pelo Saulo e ele foi cheio do Espírito Santo. Então Deus precisa levantar, Oração. além de Paulo, Sim. Ananias também, né? Para que a gente tenha essa autoridade, né? Porque Ananias falou, ó, ele me mandou, o mesmo Jesus que falou com você lá no caminho, foi ele que me mandou, para que você veja de novo, para que você veja de novo e fique, e permaneça, né? Porque acontece muito, às vezes Deus usa o pregador através da palavra, a unção desce, mas a pessoa não permanece, né? Então, o vaso está lá rachado. Até parece assim como fosse. Eu vou fazer uma comparação. Que nem lá no passado, que o Espírito Santo ele vinha por porções, né?
Vinha, fazia a obra e saía. Então, tem pessoas que estão agindo assim com o Espírito Santo, né? No momento do louvor, e está sentindo a presença, depois acabou o culto, Dispersa. fica disperso, entendeu? Não permanece, né? Não tem aquela permanência, aquela consistência, né? De fica cheio do De Espírito ficar Santo. cheio do Leva a Espírito sua Santo. porção para casa Isso. e fique cheio, né? Falta, às vezes, essa coisa do Deus usa o ministro, Deus usa o pregador, mas falta a aderência da pessoa de trazer isso como estilo de vida, né? Que a adoração, a vida com Deus é um estilo de vida, não é um passatempo, não é uma vida Exato. social, né? E a igreja hoje em dia tem lutado contra isso, né? Contra esse marasmo, essa situação de estagnação, né? Às vezes começando por nós mesmos, né? Às vezes até a gente se vê preso nas né? facilidades, né? Costume, né? Por hábito ou por costume, né? A gente precisa ver, né? O que é que a gente está buscando ali, né? Se está ali só porque é um costume, um hábito de estar ali na igreja, né? Ou se a gente está por amor mesmo, né? Porque verdade. quer aprender. Acho que falta aquela palavra quando Jesus ele entra na sinagoga, tem aquela oportunidade, ele abre o livro lá, Isaías, né? Onde fala, o Espírito do Senhor é sobre mim, né? Ele permanece. É isso sobre mim, mesmo. está sobre mim, né? Está faltando isso muito para nós hoje, né? É verdade. Permanecer no Espírito Santo, né? Irmão Denir, uma dica aí agora, uma dica cultural, né, irmã Gorete? Diz aí um livro bom para os irmãos lerem aí, que você indica. Você falou, eu já li e... Eu já li. Em seus passos, o que faria Jesus, né? Isso é bom. Eu já li é esse forte, livro. É forte. Em seus passos, o que faria Jesus? Esse dá uma vergonha quando a gente começa a ler, não dá? Eu li ele uma vez, Que nossa. vergonha, né? Muita experiência naquele É livro. forte, verdade. Uma música aí que te marcou. Diz aí, irmão Denir, para as pessoas Olha, te conhecerem assim, mais. Eu tenho uma música comigo quando eu me converti, só que é da harpa cristã, né? Que quando eu tinha oportunidade nos lares, que o pastor me dava oportunidade, todo mundo já sabia que era o Rude Cruz. Esse é bom. Esse daí nunca envelhece. Não, esse é um Não, clássico. música boa nunca envelhece, nunca vira passado, né? As pessoas vão trazendo ela novas... E geração não em existe geração. música velha, né? Tem É, gente que não verdade. conhece ainda, vai ser sempre música nova. Essa é boa, é forte. Rude Cruz. Né? E a verdade que Porque ela... a cruz, que né? ela A cruz é tudo, né? A mensagem da cruz, né? É a nossa vida aqui cristã, né? Temos que estar com essa mensagem da cruz, né? É forte. O ato que Jesus fez lá. Houve já, assim, algum momento engraçado na presença de Deus? Alguma coisa que marcou nesse sentido? Alguma coisa que você lembra? Aquilo foi muito engraçado. Um dia que Deus batizou um monte de gente ao mesmo tempo. Um dia que houve alguma coisa assim que te traz uma lembrança de um momento prazeroso e ao mesmo tempo engraçado. Teve alguma coisa assim? Teve. Isso aí foi no monte aqui, lá, perto do Elefante. Né? Tem uma pessoa que a gente subia em grupos, né, dos irmãos. E nesse dia essa pessoa porque queria subir e não era cristão, né? Falei, rapaz, pense bem, ore bem, pense se você quer ir mesmo. Falei, não, eu vou. Aí chegou lá e ele viu que não era para ele ver, né? Aí ele desceu correndo no monte, foi um pé só. Quando começou os irmãos a orar, a falar em línguas, tudo, e ele estava vendo coisas diferentes que nós estávamos vendo. Sim. E ele desceu nesse monte aí, numa carreira que acho que em 3 minutos ele estava aqui embaixo. Os olhos espirituais dele foram abertos. Aí aquilo ali, assim, engraçado entre aspas, né? Nós achamos engraçado porque da maneira que ele assustou. saiu, da maneira que ele saiu do monte correndo, né? A Sim, pastora mas ao Cleide mesmo que sempre tempo... falava disso, né? Quando, você fica pedindo para Deus abrir sua visão aí, né? Quando você não vai ver só anjo, não, porque a Bíblia não diz que Exatamente. os anjos estão ao nosso redor, mas tem aqueles que estão ao nosso derredor, né? E eu acho que ele abriu a visão no derredor, ele já, né, saída pela direita e foi. Foi um momento assim de descontração aí. Faz tempo que a gente não sobe na faz. Pedra do Elefante. Será que eu aguento? Meu Deus do céu. Eu subia toda Eu semana, lembro que era, sexta no quando a gente sábado. subia, né, era um monte de gente, né? Era É que vai Jeane. passando o ano, o morro vai crescendo. O morro entendeu? vai crescendo. O morro vai crescendo, a gente vai, né? Aí os novos não tem... Pior que os novos estão mais fracos que a gente.
Não né? aguento Se uma você vigília, for né, ver, não Suzana? aguenta uma Não aguento vigília. uma vigília, A né? vigília que acaba 1 hora da manhã, que vigília é essa? né? Pior que É Jesus. verdade. Daqui a pouco Jesus vai acordar e falar: "Ô, vocês não podem separar uma horinha Né? para orar, né? Até É os verdade. discípulos tiveram isso, né? Mas é complicado. Modene, fala aí um defeito seu. Né? Às vezes a gente fica aí só falando das nossas Aham, virtudes, mas diz aí um isso. defeito. A irmã Lúcia tá vendo, hein? Não vale esconder, né? Não. Um defeito meu, assim, que eu sou, assim, sou muito chato, sou muito detalhista nas coisas, né? Muito detalhista. Um exemplo. Vai, se você for fazer alguma coisa em casa, ou na igreja, qualquer coisa, se não fizer bem feito, eu sou detalhista nessa parte, né? Eu gosto, não só na igreja, em casa, na firma também, né? Eu sou um pouco chato nessa parte. Você acha que é um defeito? É um Sim. defeito, mas também é Pode uma ser até uma virtude. qualidade, uma pode qualidade. ser É um uma defeito que é uma qualidade. A virtude. qualidade de querer fazer da forma certa, né? Ser uma pessoa que presta atenção no que está fazendo para fazer bem É feito, metódico, né? E às vezes eu me acho até chato nessa parte, né? Acho meio chato nessa parte de, mas tá bom assim, por que você quer que faça? Não, faz assim que fica melhor. Eu sou detalhista demais. Detalhista. Você falou que tem uns 15 dias que sua mãe desceu nas águas. Diz aí uma frase que sua mãe sempre fala e ela tem razão. Uma frase que ela sempre fala aí. Que ela sempre Tem fala. aquelas tipo de mãe, né? A minha mãe tinha um tal de eu te avisei. Ah, meu Deus do céu, eu te avisei. Eu falei que não ia dar certo. Né? Então. Deixa eu ver, tem várias, né? Que ela Você não é falava todo sempre. mundo, essa é Essa aí categórica. é Não, essa o não marco, vale, né? que já é geral, essa. Agora, deixa eu lembrar aqui. Que ela sempre fala. Suzana, agora Olha, fugiu. sério? Fugiu. Olha, Gorete, Que fala a uma aí que mãe você sempre fala. Que eu falo? É, que você sempre fala. Ah, Eu tenho a minha clássica. Essa- Para o João, eu falo: quem desobedece sofre. Ah, E sim. quem Isso a obedece gente alcança acaba favor. dizendo É. também. Quem Sim, desobedece sofre. sim. Eu já falava, né? Sim. Eu até peço para falar o restante. Quem desobedece, Aí já fala: já sofre. fala, ai, mãe. A minha mãe tinha uma clássica também, assim: os olhos do Senhor alcançam onde os meus não alcançam. E quando a gente ia fazer uma coisa errada, Lembrava longe da minha mãe, disso. parecia que eu via a imagem dela, assim: ai, meu Deus do céu, não vou fazer não, né? Já dava aquele... Não agora, que agora não convivo mais com ela, mas quando eu era jovem, ficava em casa, ela falava assim, se apanhar em casa, se apanhar na rua, apanha em casa também. Eita, é para você ficar corajoso. Ela falava assim, já para ninguém brigar na rua, né? Sim, Se Ou apanhar já na devia- rua, ou apanha em se casa também. se você brigasse, tinha que bater doído para valer a surra quando chegasse em casa. Já ela falou: tô criando cabra macho. Já riscava lá, ó, seguinte. Mas é muito interessante. As mães têm uma sabedoria diferenciada. Muito, né? Então, Intuição de mãe A intuição de mãe quando a A mãe fala que não vai dar experiência, a certo, vivência, né? A mãe já está vendo que aquilo vai dar ruim. É. Então, aquela experiência dela, aquela visão ali, bom prestar atenção. Você tem. Diz aí uma meta que você tem para esse ano ainda. Uma coisa que você falou com Deus na virada do ano, você pôs esse propósito e ainda está nessa meta. Até o fim do ano, você vai. para esse ano. Ainda tem. Você está no segundo semestre agora, começando, diz aí. É chegar assim, você fala profissionalmente ou Para a vida, Pra tanto vida. espiritual Você como quer- profissional, uma meta que ainda falta. é conquistar assim o sonho da minha filha, das minhas filhas, né? Um dos Tá sonhos nessa que ela tem, fase. eu quero chegar nessa meta desse ano, né? O sonho delas, né? Porque o meu sonho, eu acredito que Deus não que Deus não vai fazer nada delas, né? Mas o meu desejo é cumprir, assim, que Deus cumpra os sonhos Realizar que- os sonhos dela. delas. Ser instrumento de Isso. Deus para Sim, isso. sim. É Isso. uma boa meta. Sim. E tem uma meta específica para esse ano, então. Tem. Pode falar ou é segredo ainda? Não, é segredo, né? Vai que é, né? Ainda está É, ali deixa. na oração. Tá no óleo, tá ainda no óleo, óleo, tá no tá no óleo, óleo, tá tá no óleo. esperando. Mas nós chega lá. A gente está falando no Mergulhando sobre a graça, né? O que você entende quando a gente fala sobre a graça de Deus, sobre a igreja, a graça de Deus? A graça do Senhor. A graça é como todos falam e a Bíblia fala, né? Que é um favor não merecido, né?
que eu não merecia estar aqui, não merecia ser hoje o que eu sou, né? Não merecia ter o que eu tenho, mas essa graça me alcançou, né? Cansou. E é interessante, quando a gente fala sobre a graça, é sempre pensando assim, a graça e a misericórdia sempre andam juntas, né? Porque a gente, por causa da misericórdia, a gente não recebeu o que a gente merecia, e por causa da graça a gente tem vivido muito além do que nós pedimos e pensamos, né? E a Igreja Adonai está fazendo esse mês de agosto 21 anos. 21 anos. 20 anos. 21 anos. Ela está entrando na maioridade agora. Na Saindo, emancipação aí. Está saindo da adolescência, né? Está chegando na maturidade. E o que o irmão projeta aí para Adonai como ministério aí agora, nesse tempo de vida madura agora? Vida 21 adulta da anos, igreja, né? Adulta da igreja. Assim, né? Realizar os projetos que eu acredito que o nosso pastor ele tem muito assim visão assim de projetos, né? Para estar lá dentro da igreja e estamos aqui para ajudar ele, né? Para ajudar nesses projetos, sonhos que ele tem para o ministério, né? E a Adonai, ela na nossa vida, na vida da minha família é coisa assim tremenda da parte de Deus, né? O irmão está Tem aqui nos desde ajudado. quando começou? Há 21 anos atrás ou veio depois? Não, eu sou desde a Vida Nova. Antes Desde da a Vida Nova, fundação, antes da Adonai. Veio Antes uma da boa Adonai. turma, que nem o Nelto falou há um tempinho atrás aí, né? Que a igreja a igreja somos nós, né? A gente veio lá de trás do culto de evangelismo na casa do Celso, né? Na casa do Nelto, da avó Rosa, depois na casa do Celso, Isso. depois lá fomos, né? O povo foi crescendo, Deus foi multiplicando e acrescentando, né? Na igreja, como na igreja de Atos, né? Isso. Para você ver que a igreja, né? É que nem. Acho que foi o Nelton que falou, né? Que no domingo. Que igreja não é o salão, né? Sim. Nós mudamos de salão, mas a igreja continua. Continua. A igreja continua, né? E nós temos uma igreja agora lá em Minas, né? Sim. Que é uma cópia da nossa aqui. Sim, sim. Porque são pessoas que nasceram aqui, que plantaram uma igreja lá. Exatamente, E eu acho muito interessante, quando você chega lá, você se sente como se estivesse aqui. Não Até assim, a gente Rodrigo? assiste os cultos, se você não vê O o vídeo assim, estilo. prestar atenção, parece que você está vendo A a nossa liturgia do igreja culto, aqui. Uma coisa estilo. interessante quando a gente fala de estilo, de identidade. Nós somos uma igreja multicultural. Tem os irmãos que são mais pentecostais, tem os irmãos que já são mais... Sim, se você for exatamente, colocar títulos, tem aquele meio assembleano, tem o meio da graça de Deus, tem o meio da Universal, tem o meio do presbiteriana batista, né? Temos. É multicultural. Eu ia até uma fazer igreja essa pergunta, que né? recebe Qual todos, o diferencial da nossa igreja, né? Acabamos de descobrir aqui em conjunto o que é essa diversidade de pessoas, Para você né? ver que De tem forma vários de ministros, adoração. né? Aqui, vários ministros. Você vê que nunca são iguais, né? Não. Sempre tem um estilo diferente, né? Sim. Deus usa da maneira diferente. Deus, eu sempre falo que Deus ele é muito, muito criativo. Né? Se você olha as flores, se você olha uma As planta, cores, as as flores, né? Por que né? que ele deveria padronizar todo mundo, Sim. né? E o interessante é que aqui uma identidade da nossa igreja é que nós conseguimos acolher todos os ritmos, todos os públicos, né? Tem um irmão que canta rap, tem um irmão que canta sertanejo, tem o irmão que canta rock, tem um irmão que canta reggae e tudo para a glória encaixa, de Deus. né? Tudo se Verdade, encaixa. é né? verdade. Então, isso também é graça de Deus, porque a graça ela é super abundante, né? E é E alcança todos, né? Com as suas diferenças, Isso. né? E assim, é uma coisa que se multiplica e ela tem diversas faces, né? No sentido de você se sentir parte, né? Aqui, se entrar uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, ele vai se sentir bem. Sim. E se vier alguém que se afastou de N igrejas ou religiões, aí ele vai vir e vai se sentir, ser recebido, porque o Espírito Santo é assim. Né? E a graça é ao alcance de todos, né? Isso é uma coisa muito legal, muito interessante a gente poder conhecer a igreja
que somos nós, né? As pessoas que As estão assistindo pessoas os que formam vídeos, a está vendo igreja. aí, cada presbítero tem a sua característica, tem o seu jeito, jeitão de né? ser, os que falam mais, os que falam menos, Sim, né? sim. Aquele que é mais brincalhão, o que é mais sério, né? Mas assim, vocês se completam. Sim. Desde a cúpula da igreja, né? Da diretoria, do pessoal lá do presbitério, vai se Um completando. corpo, realmente, corpo, né? né? Um corpo, porque aí todos os membros vão formando, né? Esse corpo Isso. do seu jeitinho, né? Um que vem lá do Ceará, outro que vem do Sul, outro que vem, né, de Outros Minas, e assim mineiros. vai Tem juntando, né? mineiro, tem do sul, tem do... né? Glória a Deus por Exatamente. isso, né? É, assim, é um prazer mesmo ver que é uma igreja formada por pessoas com seus problemas, com suas situações, mas que todas elas fazem um conjunto que é necessário. E Tá ali todos um nós com o somos outro, Interessante né? que às vezes a alcançados pela gente, graça. que nem, a gente conversa, eu e a Lúcia, né? A gente fica batendo papo, a gente fala assim, filha, às vezes eu falo para ela, você já passou pela sua cabeça, se nós não tivéssemos vindo de Ceará para cá, como seria hoje a nossa vida lá, né? Você fica imaginando, né? E o que Deus fez, né? O que Deus fez, tirou nós de lá. A gente veio para cá para Deus cumprir o propósito dele na nossa vida, né? E tem muito mais Nunca ainda. sonhei assim, não era um projeto meu assim de, eu vou para São Paulo, não. Foi algo assim, tudo preparado por Deus. Foi Deus que Foi. guiou os passos. Tudo sem preparado por Deus, planejamento. sim. Tanto que quando a gente casou em 95, né? Casou dia 15 de dezembro de 95. Ó, dia ponto pro Mondenir. Ponto pro aí, Mondenir. ó, tá 15 de vendo? dezembro de 95. Dia 18, 3 dias depois, nós estávamos no ônibus de Itapemirim, só com Deus. a roupa do corpo e a Partiu o mala. coração das mães aí, hein? Fala O irmão sério. Denir, ele é detalhista até nas datas, olha né? Você só. vê assim, presta atenção Ele nos dias tem- certinho, ele Você lembra de tudo, levou né? a Lúcia embora, Tudo. literalmente. Olha, A pessoa, filha única ainda. meu Nossa, Deus do céu. Assim, de mulher, né? Porque só tinha homem, né? Olha só. cumpriu a palavra, né? Deixou seu pai e sua mãe e veio se Aí a formar gente aqui fica na nova imaginando, né, família, Suzana? né? Que seria, né? Será que estaria hoje, assim, na presença de Deus, né? Só Deus para responder. E o Se nós interessante é estivesse que lá, os né? planos de Deus são É. maiores que os nossos. Exato. É a prova viva disso. Né? Que às vezes a gente quer vivenciar e viver o nosso comum, né? Na nossa zona de conforto, e Deus faz isso. Ele tira da zona Tem de muito conforto e mais. fala, não, o que eu tenho para você é muito É bem mais. maior, é bem maior. muito maior. Tanto que nem Paulo, né? Ele queria estar lá perseguindo os cristãos. E Deus falou assim, você vai ser um instrumento, Sim. você vai abranger os gentios, não vai ser só para os judeus, vai ser para os gentios, e você vai ser muito perseguido, você vai apanhar muito. Né? Não foi um convite muito legal, exatamente. olhando Mudar, inicialmente, né? Sim, sim. E às vezes as coisas de Deus é assim. Mas por isso que a gente tem que viver na graça. Exatamente. Só a graça de Deus que fortalece a gente para a gente viver o dia bom e o dia mal. Mas a gente sempre vai saber que Deus está com a gente em todos os dias. E essa graça, assim, essa graça de Deus na nossa vida, eu, assim, na minha opinião, tem que ser constante, né? Porque nós dependemos dela, né? Todos os dias a gente levanta para ir trabalhar só pela graça. É verdade, dia bom e no Chega dia em mal, casa como a Suzana só falou, pela graça. constante. É a graça de Deus, No né? dia bom, no dia mal, é Deus todos os dias. Todos os dias. A graça de Deus nos acompanha todos os dias. Estamos chegando ao fim. Né? O nosso diretor já está acendendo a luz vermelha ali, né? Porque senão vai bater o recorde da Maressa. Nós não queremos bater o recorde da Maressa, né? E diz aí, irmão Denir, uma palavra final aí para os nossos irmãos que estão assistindo. Depois a gente queria pedir também para você orar, né? Mandar uma bênção aí muito especial que alcance aonde a nossa voz, os nossos chegando, que vídeos seja chegarem, atingido, né? Sejam Deus tem alcançados. planos aí, assim como você foi que estava morando na frente. Às vezes a pessoa vai estar lá passando os vídeos lá e a sua exatamente, voz vai alcançar ser essa hora, esse instrumento, exatamente. É. Exatamente. Diz aí uma palavra para os nossos irmãos. Sobre a graça do... Isso. Sim. Primeiramente, quero parabenizar, né, todos os envolvidos, né, nesse projeto, porque teve uma pessoa que Deus
colocou no coração esse tema, né? Da graça, né? Não poderia ser melhor, né? Falar da graça de Deus, A o graça nosso de tema Deus. desse mergulhando desse ano, né? E já deixar também aqui um convite, né, para todos que participem, né? Os envolvidos da igreja, os membros, participem, porque é algo que a gente está fazendo para Deus, né? Não está fazendo para o homem, não está fazendo para o pastor, está fazendo para Deus, né? E essa graça também, ela serve como a gratidão também, né? Tem a graça que é a misericórdia de Deus e a graça e a graça da gratidão, né? E ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Nós vamos entrar nesse mês de agosto, né? Que é o mês do mergulhando, e convidar todos os irmãos da igreja, que você também convide, né, pessoas para participar, porque eu creio e acredito que através não vou falar evento, né, mas desse projeto que é o mês de agosto, também é o aniversário da igreja, pessoas vão sair daqui impactadas com as ministrações que vão ser ministradas, né, os louvores vão ser impactadas, e Deus vai alcançar as pessoas através da graça. Sim, em nome Amém, de amém. Jesus. Né? O senhor pode orar aí, Amém. encerrando? Muito bom, né? Muito bom esse conhecer um pouco mais Amém. do irmão Denir, né? Uma pessoa assim que eu tenho muito respeito pela sua pessoa, né? Assim, já fui ministrada várias vezes através da sua vida, né? Amém. Deus usou e que a gente deseja que continue assim dessa isso aí. forma, né? Amém. Tem muitos anos de anos. vida para estar abençoando a nossa vida, né? Amém. Deus use a Que sua alcance vida. os filhos dos filhos filhos e dos os filhos, né? Exatamente. Amém. os pequenos aldenirzinhos. Né? Isso. Amém. Pode Amém. orar. Amém. Amém. Glória a Deus. Pai amado e Pai santo, queremos, meu Deus, te agradecer, Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, meu Deus. Também já, meu Deus, te pedir, meu Pai, que pessoas que vierem, meu Pai, para esse projeto, para esse evento, meu Pai, que está e será realizado no mês de agosto, que o Senhor venha estar impactando vidas, meu Senhor, trabalhando nos corações daqueles que irão participar. Abençoar também, meu Pai, a direção desse trabalho, meu Pai, desse projeto, os nossos líderes, meu Pai, pastor Gils, pastora Cláudia, e os que estão envolvidos, meu Pai, trabalhando nesse projeto, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando os seus familiares, guardando os seus filhos, porque quando nós se dispõe, meu Pai, a fazer a tua obra, Senhor, meu Deus, nós temos que estar coberto, meu Pai, na cobertura de oração, Pai, que as nossas orações são para eles, Pai, que o Senhor venha estar abençoando cada um deles, Pai, guardando, cobrindo com o teu sangue, Pai. E pessoas vão sair daqui impactadas, Senhor meu Deus, através da tua graça, da tua palavra, para a honra e glória do teu nome. Amém. 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 Tchau, tchau.